Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É o que está escrito aí em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, queridos. Nós sabemos que, infelizmente, o que mais temos visto acontecer é justamente o contrário, né, na vida das pessoas aí. Nós temos visto aí muitas pessoas se sujeitando ao diabo e resistindo à vontade de Deus. Muitos estão mais resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. O convite, por exemplo, aos prazeres tem sido muito mais aceito entre as pessoas do que o convite para ter uma vida com Deus, para terem Jesus em suas vidas, para andarem com o Senhor. O convite aos prazeres, às orgias deste mundo, às coisas deste mundo, tem sido muito mais aceito este convite do que estar com Deus. E nós sabemos que, infelizmente também, até entre os cristãos tem havido uma resistência quando são chamados para estar ali fazendo a obra de Deus. Em alguns casos, muitos se sujeitam em desfrutar, né, dos prazeres que vão satisfazer a carne e que não agradam a Deus, do que está ali aceitando um convite para estar se envolvendo na obra do Senhor. Muitos têm criado uma resistência para fazer a obra de Deus. E ao invés de resistir ao inimigo, que está ali realmente querendo que você não se envolva com as coisas de Deus, que você não faça a obra do Senhor, e você, ao invés de resistir ao inimigo, muitos estão se sujeitando ao inimigo e resistindo à obra de Deus. Você não sabe a dificuldade que é quando chega final de ano para eleger pessoas para assumir alguns cargos na igreja para o ano seguinte. É a maior dificuldade, porque muitos não querem, aqueles que estavam fazendo também renunciam, não querem mais, e aí entra uma grande dificuldade em estar se conseguindo pessoas que estejam querendo fazer a obra. Então deixam de estar se sujeitando a Deus, fazendo a obra do Senhor, para estar resistindo em fazer a obra, para estar se sujeitando à vontade do inimigo. Porque o inimigo quer isso mesmo, que você não se envolva na obra, que você seja aquele cristão, aquele crente de preferência frio ou morno, porque o morno também não é aceito por Deus. O próprio Jesus disse que o morno, ele está a ponto de vomitar de sua boca, né? Lá em Apocalipse. Então, o que o diabo quer é isso: pessoas mornas na igreja, pessoas frias, mas nunca pessoas quentes, verdadeiramente crentes, fazendo a obra a todo vapor. Então não resista não. Quando você for chamado para fazer a obra, você pode ter certeza, o Espírito Santo está tocando no coração daquelas pessoas para dar visão, para lhe enxergar, para que lhe envolva na obra do Senhor. Você pode estar ali envolvendo-se na obra. Eu sei que você faz a obra de Deus na sua vida particular, na sua vida individual, no dia a dia. Você está dando assistência a um, a outro, a atenção, mesmo que não seja financeiro, mas você está ali visitando o enfermo, você está dando atenção àquele que está precisando de alguma palavra, de alguma atenção. Tem pessoas que só querem sua atenção, quer só se desabafar um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos. Eu sei que na sua vida particular você pode até estar fazendo isto, mas você precisa também, no coletivo, como igreja, você precisa estar envolvido. Não seja aquele crente inútil na igreja, braços cruzados, que não quer fazer nada. Sempre tem o que fazer. Então não resista à obra de Deus, mas resista sim às investidas do diabo, porque o texto é claro, meu irmão. Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai ver ali, por exemplo, Caim resistindo a Deus. Ele vai matar Abel, seu irmão. Ele resistiu a Deus e sujeitou a quem? Se sujeitou à vontade do diabo. Matou seu irmão Abel ali. E olha que Deus ainda tentou alertar a Caim, meu irmão, para que ele não chegasse àquele ponto de matar o seu próprio irmão. Deus deu um alerta. E em Gênesis 4, versículos 6 e 7, olha o que Deus vai dizer para Caim:
Gênesis 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus dá um alerta, mas não adiantou. Em seguida, ali Caim não dando ouvido a Deus, ele em seguida vai chamar Abel para ir ao campo, e lá vai justamente matar o seu irmão. Mas Deus deu alerta. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem dominado desejos que serão contra ti? Você tem dominado esses desejos? Ou você tem se sujeitado a esses desejos e fazendo assim a vontade do diabo? Resistindo assim à vontade de Deus. A vontade de Deus ali para Caim era que ele não fizesse aquilo. E Deus vai lá e dá um alerta a ele: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele resiste à vontade de Deus. E ele vai dar vazão à sua própria vontade. Ele vai se sujeitar à vontade do inimigo. Querido, não seja como Caim. Não venha a ser como Caim na vida, que resolveu ali resistir a Deus e se sujeitar à vontade do diabo. Seja submisso. Se sujeite àquele que realmente pode nos abençoar, pode nos dar força para estarmos resistindo ao inimigo, principalmente no dia mau. A Bíblia vai falar do dia mau, porque todos nós passamos por dias ruins, por dias maus. Efésios 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas nós só vamos resistir ao dia mau se nós tomarmos a armadura de Deus. E tomar a armadura de Deus é você andar no centro da vontade de Deus. Eu sei que ninguém é perfeito, eu sempre falo isso aqui. Nós temos nossos tropeços, nós caímos, mas nos arrependemos, levantamos novamente. O importante é que você não enverede pelo caminho do pecado. Caiu, se arrependa, volte para a comunhão com o Senhor, permaneça no caminho. Mas infelizmente alguns se sujeitam ao pecado, se sujeitam ao inimigo e resistem em andar nos caminhos do Senhor, resistem à vontade de Deus. Meu irmão, sem sujeição a Deus, não há como resistir às investidas do inimigo em nossas vidas. Tem que ter sujeição a Deus, sujeitar-se a Deus. E outra coisa, outro ponto aqui que eu quero falar é que a Bíblia não diz assim: sujeitai-vos a Deus e vocês terão uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida de paz, uma vida de mar de rosas. Não, a Bíblia não diz isso. Sujeitai-vos a Deus e terão vida tranquila. Pelo contrário, o que a gente vê ali, a Bíblia dizer, em outras palavras, quando ela diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em outras palavras, ela está dizendo: sujeitai-vos a Deus e se preparem, porque o inimigo irá atacar vocês. O inimigo irá atacar e vocês resistirão a ele e ele irá fugir de vós. Vocês terão que resistir a ele para que ele possa fugir de vós. Então a certeza que a Bíblia nos dá, quando nós nos sujeitarmos a Deus, é que acontecerá ataque do inimigo, mas nós teremos que resistir. E não há como resistir ao inimigo se não tivermos vivendo uma vida de sujeição a Deus. A Bíblia nos diz: olha, quando vocês se sujeitarem a Deus, aí a vida vai ficar um mar de rosas, a vida vai ficar tranquila. Não, vai vir uns ataques. Os ataques virão mesmo você tendo uma vida de sujeição a Deus. E de que forma o diabo irá tentar nos atacar para que possamos cair da nossa fé? Colocando sempre ali diante de nós situações para que possamos estar ali pecando contra Deus.
E não se engane não, Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele irá nos tentar justamente naquilo que somos mais fracos, que somos mais vulneráveis. É por isso que Jesus vai nos dar um alerta lá em Mateus 26:41, dizendo assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus diz que devemos vigiar, orar, porque a carne é fraca, mesmo que o espírito esteja pronto, mesmo que você esteja aí revestido do poder de Deus, revestido do Espírito Santo, mas Jesus faz questão de finalizar dizendo: a carne é fraca. Ele finaliza dizendo que a carne é fraca e ele inicializa o versículo dizendo: vigiai e orai, porque a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, meu irmão. Então nós vamos ser tentados pelo inimigo naquilo que nós somos mais fracos, no nosso ponto fraco, naquilo que nós somos mais vulneráveis. E é por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, devemos estar sempre orando para que não venhamos a cair, para não estarmos nos sujeitando justamente ao pecado, mas resistindo ao inimigo para que ele possa fugir de vós. Seja vigilante. A partir do momento que nos sujeitamos a Deus, o diabo vai investir para tentar nos derrubar, para tirar a nossa comunhão com o Senhor. Lá em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E aí o texto diz: seja então sóbrio e seja vigilante, porque o diabo, que é o vosso adversário, ele está andando ao derredor. Aqueles que têm Cristo, aqueles que têm Jesus na vida, que vive submisso ao senhorio de Jesus, esses aí vão ter anjos ao seu redor, lhe protegendo todo o mal. Mas ao seu derredor, o diabo está sempre rodando. E é o que o versículo diz aí: seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, meu irmão, sujeitar-se a Deus é justamente viver uma vida de obediência à sua palavra, para que você possa ter essa proteção, para que você possa ser blindado, para que o inimigo que está ao derredor não entre e destrua a sua vida. Sujeitar-se a Deus justamente aceitar o seu plano de salvação para as nossas vidas. Qual foi o plano de salvação de Deus para as nossas vidas? Você sabe qual foi? Porque se sujeitar-se a Deus não é simplesmente dizer que crê em Deus. Você tem que vivenciar a palavra de Deus. E vivenciar a palavra de Deus, você tem que entrar no plano de salvação de Deus. Você tem que aceitar o plano de salvação que Ele fez. E eu vou dizer aqui em versículo. Vou ler mais de um, para ficar bem entendido. João 3,16, aqui está o plano de salvação para a minha e a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu irmão, somente através de Jesus nós teremos acesso a Deus. Não há outro ser que possa nos dar esse acesso a Deus. Somente através de Cristo, somente através de Jesus nós vamos ter acesso. Nós temos acesso hoje e na vida vindoura. Somente através de Jesus é que Deus nos ouve. Somente através de Jesus seremos salvos e teremos as nossas vidas totalmente abençoadas. Somente através de Jesus. Não adianta buscar a Deus sem reconhecer que Jesus é a ponte, sem reconhecer que Jesus é a aliança, sem reconhecer que Jesus é o único mediador. Somente através dele Deus nos ouve, somente através dele Deus nos abençoa, somente através dele, de Cristo Jesus, nós seremos salvos e teremos vida abençoada. Ele próprio disse isso aí em João 14, versículo 6, não é eu que estou dizendo.
João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é o único caminho, a única verdade e Ele é a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, meu irmão. Então, querido, sujeitar-se a Deus é realmente viver uma vida com o Senhor. É buscar a Deus todos os dias, tudo que você for fazer, os seus atos, seus pequenos atos, você está ali preocupado se está ou não agradando a Deus. Então sujeite-se a Deus, sujeite-se mais a Deus e resista sempre à ação do diabo em sua vida. Nós temos aqui, eu vou encerrar com alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não resistiram à ação do diabo, infelizmente. Eram pessoas que não eram sujeitas a Deus. Tem pessoas aqui que eu vou dizer que eram sujeitas e continuaram se sujeitando a Deus, mas eles não resistiram quando o inimigo investiu na vida deles. Vou lhe dar logo o primeiro exemplo aqui de Eva. Eva não resistiu às investidas ali de Satanás e ela caiu. Adão também caiu. Temos o exemplo que eu acabei de dar mais agora há pouco de Caim, que também não resistiu à investida do diabo em sua vida. Temos um grande exemplo do rei Davi, né? Que ele também não resistiu quando o diabo investiu pesado na vida dele. Ele não resistiu. Quando ele viu uma mulher ali banhando-se, achou muito linda, muito bonita, e naquele momento ali ele não resiste e manda pegar aquela mulher casada e deitou-se com ela. Mas o bom é que Davi, ele se levantou, meu. Ele se arrependeu. Ele caiu, mas ele levantou. E a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que você possa ser um Davi que mesmo que tenha caído, mas se levante. E se você não caiu, não caia não. Porque muitos não conseguem se levantar da queda. Seja sempre sóbrio e vigilante. Viva sempre uma vida de sujeição a Deus, para que você tenha força de resistir ao inimigo, de resistir ao diabo, para que ele possa fugir da sua vida. Não há vida feliz, meu irmão, sem sujeição a Deus. Não há vida de paz sem sujeição a Deus. Não há vida abençoada sem sujeição a Deus. E não há salvação sem sujeição a Deus e ao plano de Deus. Se você quer ser feliz, quer ter paz, vida abençoada e salvação, entregue a sua vida para Jesus. Entre no plano de salvação que Deus fez para salvar o homem. Entre no plano de salvação de Deus. É entregando a sua vida para Jesus. É aceitando o sacrifício que o Pai e o Filho fizeram pelas nossas vidas, para que tenhamos vida feliz, de paz, uma vida abençoada e sejamos salvos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.